Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia do Explica aí. Estamos aqui no EXP Resolve para resolvermos mais uma questão comentada. Galera, essa questão é uma questão da Universidade Federal do Paraná e ela traz o seguinte: olha o texto. Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que querera dizer, ó Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio nem pouco. Que querera ele então significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, porque isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido. Por fim, muito contra meu gosto, decidir-me por uma investigação que passo a expor. Galera, esse texto é um texto do momento exato no qual o amigo de Sócrates diz para ele que, segundo o oráculo, de maneira enigmática, ele seria o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates, obviamente, não aceitava que ele seria o homem mais sábio da Grécia. E ele dizia que existiam pessoas muito mais sábias que ele. Entretanto, depois de muita insistência, de muita investigação, Sócrates descobriu que ele era o mais sábio não porque ele tinha as melhores respostas, mas porque ele formulava as melhores perguntas, porque ele buscava investigar todas as coisas. Ele não aceitava nada que não passasse por um crivo reflexivo. A partir dessa análise do texto, vamos para o comando. Olha o que o comando nos diz. O texto acima pode ser tomado como exemplo para ilustrar o modo como se estabelece entre os gregos a passagem do mito para a filosofia. Essa passagem é caracterizada. Vamos lá, galera. O texto, ele diz respeito a quem? A Sócrates. O lema que Sócrates seguia: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Ou seja, para Sócrates, o objetivo maior da nossa vida era refletirmos sobre todas as coisas, era buscarmos compreender todas as coisas. Ok, vamos lá. Letra A. Essa passagem é caracterizada, letra A, pela transição de um tipo de conhecimento racional para um conhecimento centrado na fabulação. Galera, se a questão diz respeito à passagem do mito para a filosofia, seria exatamente o inverso. O mito seria representado pela fabulação e o conhecimento racional pela filosofia. Então, essa alternativa, ela simplesmente está incorreta, porque ela traz o inverso. Ela diz que houve uma transição do conhecimento racional para um conhecimento centrado na fabulação, e foi exatamente o inverso. A letra B diz: pela dedicação dos filósofos em resolver as incertezas por meio da razão. Razão, nós temos aqui a perspectiva de reflexão, e a razão, ela é, sem sombra de dúvidas, o pilar de sustentação do que? Da filosofia. Então, achamos a assertiva da questão. Mas vamos ver o que invalida os demais itens. Pela aceitação passiva do que era afirmado pela divindade. Se fala em divindade, nós já sabemos que tem uma relação com os mitos e não com a filosofia. E também tem uma perspectiva de aceitação passiva. Os filósofos não tinham essa passividade, pelo contrário, eles questionavam e eles buscavam verdades a partir de uma observação da própria natureza. Dessa forma, não poderia ser essa a alternativa. Olha a letra D. Por um acento cada vez maior do valor conferido ao discurso de cunho religioso. Galera,
Discurso de cunho religioso, novamente, relação com o quê? Com os mitos e não com a filosofia. A filosofia busca romper gradativamente com esse tipo de explicação. Letra E, pelo ateísmo radical dos pensadores gregos, sendo Sócrates, inclusive, condenado por isso. Galera, Sócrates, de fato, ele foi condenado por não adorar os deuses atenienses, por não adorar os deuses gregos. Mas ele não era ateu. Pelo contrário, ele disse o seguinte, no seu julgamento: o único Deus ao qual eu devo obediência é a minha consciência. E ele não foi condenado tão somente por questões de não adorar os deuses gregos, mas principalmente por representar uma ameaça ao levar os jovens a pensarem por eles mesmos. Então ele foi acusado de corromper os jovens e também de não adorar os deuses. Então, dessa forma, como ele não era um ateu e muito menos um ateu radical, nós invalidamos essa alternativa. Dessa forma, galera, a assertiva da questão é exatamente a letra B de bola. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima.